Diz assim o texto sagrado, irmãos: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. A igreja pode ficar à vontade. Irmãos, nessa breve palestra que eu gostaria de ministrar para vocês nessa noite, nós refletiremos, irmãos, sobre 2 pontos, né? Primeiramente, sobre os pressupostos teológicos da reforma, ou seja, aquilo que está lá nos fundamentos, na base do pensamento reformado, e a importância desses pressupostos para a igreja, para a teologia dos nossos dias. Antes de continuar, deixa eu lhe dizer uma coisa: eu estou sem retorno aqui, eu não estou vendo nada que está passando ali atrás. Então eu gosto de pregar olhando para você. Eu queria que o Adriano aí no Data Show pudesse controlar aí os slides aí atrás, para que eu pudesse me deter apenas aqui com os irmãos, tá bom? Então você acompanha aí, viu, Adriano? Eu trouxe uma fotozinha, coloquei uma fotozinha aí de Martinho Lutero, né, ali pregando na capela de Wittenberg em 1517, as 95 teses que contestavam doutrinariamente alguns ensinamentos equivocados que a Igreja Católica estava ensinando. Dentre eles, como o pastor aqui já ministrou, as indulgências, ou seja, a compra do perdão de Deus para entrar no céu. Então, você precisava comprar, e isso, obviamente, envolvia metal, dinheiro, tinha que pagar para poder chegar ao céu. Então nós iremos ver os pressupostos teológicos e iremos ver a importância desses pressupostos na teologia da igreja. Eu irei deixar alguns pontos, obviamente, que também são importantes e fundamentais, que eu não irei tratar. E eu queria dizer quais são eles, só para você ficar com gostinho e ler um pouquinho mais sobre eles e se aprofundar um pouco mais. Quais são eles? Primeiramente, nós não iremos falar sobre os 5 pontos calvinistas, né? Ou os 5 pontos lá também chamados de tulipe. E aí o tulipe significa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Cada tópico desse aqui seria necessário uma palestra para a gente poder explicar a vocês o significado de tudo isso. E isso é extremamente importante para o pensamento reformado, né? Principalmente no que diz respeito à salvação, à doutrina da salvação. Também não iremos abordar os 5 solas, e aí já foi falado aqui, quais são eles, os 5 solas? Sola Scriptura, que quer dizer, do latim, né, somente as Escrituras; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; sola Christus, que quer dizer somente Cristo; e sola Deo, glória, somente a Deus a glória. Então, isso também é muito importante para a teologia reformada, mas nós não iremos tratar sobre isso. E aí, o que é que nós iremos ver então? Iremos ver aquilo que eu julgo ser fundamental. Quando a gente quer avaliar o tamanho de um edifício, né? Se o edifício ele tem condições de permanecer de pé, o que é que a gente faz? A gente precisa se voltar para a fundação. Eu coloquei aí no slide uma imagem de uma fundação. E aí, talvez você esteja vendo aí, o que é isso? Isso é um lugar onde vai se colocar ali concreto e ferro, para que a partir daí se construa o quê? O edifício. Então, o que nós iremos ver hoje são os fundamentos, a fundação do pensamento teológico dos reformadores. O que é que estava lá na fundação e que sustenta o pensamento teológico, o pensamento deles, o que eles dizem acerca de Deus. E aí, nós iremos ver então isso, e eu pergunto a vocês: será que foram fundos foram fundos suficientes, né? Os fundamentos que os reformadores encontraram para sustentar a teologia deles? Olha só, já se passaram 5 séculos, né? E está aí a doutrina agora. Hoje pela manhã eu lia lá o Augusto Nicodemos, que é um
dos pastores reformados aqui brasileiros, falando, né, que tem se crescido, tem aumentado esse desejo dentro das igrejas, sejam igrejas já tradicionais reformadas, sejam igrejas pentecostais, pela doutrina reformada, por aquilo que os reformados ensinam. Então nós estamos vivendo um período em que essa onda está se formando, está crescendo, né? E aí, olhe que isso foi pregado, né, a teologia reformada há 5 séculos atrás. Então, por aí a gente já começa a perceber que a coisa foi bem amarrada, a fundação foi bem cavada, e hoje nós temos um edifício grande e alto. E aí eu pretendo refletir com vocês sobre 4 pressupostos que sustentam a teologia reformada, que, como disse a vocês, fazem parte da fundação, do fundamento para nós que somos reformados, nós que temos uma origem histórica dentro de uma teologia calvinista, né? Então nós iremos ver esses pressupostos. E aí, os pressupostos teológicos da Reforma Protestante nos revelam uma doutrina consistente com as Sagradas Escrituras. Isso é maravilhoso, porque não é uma questão de inventar um movimento, uma ideia, uma cosmovisão, até porque ninguém inventa cosmovisão, né? Simplesmente ela está aí, ela é formada no decorrer do tempo, e nós só temos a opção de percebê-la, criticá-la ou aceitá-la, né? E aí, irmãos, iremos ver então aqui esses 4 pressupostos. O primeiro deles é o seguinte: a teologia reformada, ela pressupõe que Deus existe por si mesmo, a si, e é suficiente em si mesmo. Pastor, fale isso numa língua que eu possa compreender. Vou dizer isso para você. A teologia reformada, ela tem o seguinte pressuposto: Deus não é produto da cabeça de homem. Não são pessoas muito inteligentes, filósofos e alguns teólogos que simplesmente dizem: olha, vamos criar um Deus e vamos adorar esse Deus. A Bíblia nos mostra que qualquer Deus criado, ele é um ídolo. Ele não é o Deus criador dos céus e da terra, porque o Deus criador dos céus e da terra não cabe na nossa mente. E aí, quando nós então afirmamos que Deus, ele existe por si mesmo, o que é que nós estamos dizendo? Que ninguém pode criar Deus, que Deus é um ser autoexistente. O Deus da teologia reformada é um Deus, irmãos, que homem algum é capaz de conhecê-lo se ele não quiser revelar-se a si mesmo. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: que se Deus não estivesse, pela sua soberana vontade, desejado se revelar, tirar o véu de si mesmo, mostrar o amor que ele tem por mim e por você, você e eu nunca chegaríamos ao conhecimento de Deus. Então, Deus se dar a conhecer, e Deus, ele é autoexistente. E aí eu queria que você observasse aí no telão Atos capítulo 17, versículo de número 24 e 25, diz assim, olha que texto maravilhoso: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, toda a criação depende de Deus e Deus não depende da criação. Esses dias eu refletia sobre alguém que dizia o seguinte: nós precisamos fazer isso e aquilo para deixar Deus feliz. Será que Deus já não é feliz em si mesmo? Será que Deus já não goza a sua própria natureza, a sua própria virtude? Sim, irmãos, Deus é suficiente em si mesmo, né? Deus é suficiente em si mesmo. Deus, sem eu e você, ele continuaria sendo Deus, totalmente completo, totalmente suficiente. Irmãos, a doutrina da autoexistência de Deus, ela vai ao encontro do pensamento mundano difundido nos nossos dias, que diz que Deus é criação da sociedade, criação do homem. Então, para aqueles humanistas dos nossos dias, aqueles que estão na universidade certamente já perceberam isso, já se encontraram com isso, que dizem que Deus é fruto de uma cultura de homens que começam então a expressar e projetar os seus anseios numa criatura que está fora deles. E essa criatura, esse ser, é fruto da cabeça, né, do homem. Logo, esse Deus, essa palavra Deus, que pode ser qualquer coisa, né, em que eu possa me apoiar,
é fruto da minha imaginação, é criação minha. Esse não é o Deus do pensamento reformado. O pressuposto do pensamento reformado é Deus se revela, Deus é autoexistente e Deus é suficiente em si mesmo. Então, quando a gente começa a refletir nesses pressupostos, a gente percebe o quê? Que esse pensamento teológico vai de encontro, irmãos, ao pensamento da nossa época, que paira sobre nós, aí, à nossa volta, né? E que é extremamente necessário para a igreja ter esse conhecimento, para que a gente não venha se enveredar por esse caminho que destoa da palavra de Deus. Irmãos, segundo pressuposto da teologia reformada. A teologia reformada, ela pressupõe que Deus é triuno. E aqui a gente entra numa matemática divina. Porque Deus é três e é um ao mesmo tempo. A palavra de Deus revela que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, se você contar Pai, Filho e Espírito Santo, você tem três seres, três pessoas. Porém, a Bíblia diz que todos três são o quê? São um. E aí tem um símbolozinho aí que eu trouxe para vocês, né? Pai que não é o Filho, que não é o Espírito que não é o Filho e que não é o Pai. E aí existe essa relação. Por quê? Porque a Bíblia revela. Porque quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos Deus se revelando, Deus tirando o véu de si mesmo dessa forma. Olha aí o que diz Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus aqui está dizendo para os seus discípulos, ordenando os discípulos a fazerem discípulos. E aí ele diz que no ato do discipulado, o batismo, que envolve batizar, esses que seriam batizados no nome, ou seja, na autoridade de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são citadas como tendo a mesma autoridade de Deus, como a mesma autoridade sobre aqueles que seriam então batizados. Os reformadores, irmãos, entendiam que a doutrina da Trindade, ela é cristocêntrica. Você sabe o que é cristocêntrica? Cristo no centro. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho está no centro. Por quê? Porque o Pai, lá da eternidade, ele faz o quê? Ele decreta. É ele quem decreta a vinda do Filho, a missão do Filho. O Filho, ele vem e cumpre a missão que ele recebeu. E o Espírito Santo faz o quê? Efetiva, torna real a salvação que Deus estabeleceu na eternidade. Então o que é que nós percebemos aí? Que tanto o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, o papel deles nas Escrituras gira em torno de quem? De Cristo. É por isso que a Trindade é cristocêntrica. E o que é que isso tem de relevante para nós? Qual a importância disso para nós? Você já viu determinados lugares, igrejas e pessoas que enfatizam ou dão uma agenda especial ao Espírito Santo? Tem igreja, por exemplo, que clama o Espírito Santo para que o Espírito Santo opere milagres. Que clama ao Espírito Santo para que o Espírito Santo faça cura, para que o Espírito Santo remova doenças. Mas é essa a agenda que Deus deu ao Espírito Santo? É, irmãos? É não. O papel do Espírito Santo, o principal papel do Espírito Santo é revelar o Filho e tudo aquilo que o Filho ensinou. Porque dentro da Trindade, Cristo está no centro. Cristo está no centro. Então, o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele ilumina as nossas mentes, nós que já conhecemos Cristo Jesus, e aqueles que estão sendo salvos, eles são iluminados pelo Espírito Santo para enxergar quem? O milagre que o Espírito Santo vai fazer? Não, Jesus Cristo. Então, quando a gente reflete nesse pressuposto da reforma protestante, da teologia reformada, o que é que nós percebemos, irmãos? A importância de voltarmos a refletir sobre a Trindade entre nós. Teve uma escola dominical dessa aqui nossa, que nós trabalhamos sobre a questão da espiritualidade. Como a nossa espiritualidade ela é trinitária. Nós dobramos os nossos joelhos em oração e pedimos a Deus que Deus manifeste sua vontade em nós. Nós só pedimos a Deus que Deus manifeste sua vontade em nós, por quê? Porque o Filho rasgou o véu, o Filho nos dá acesso a quem? Ao Pai. E quem é então que leva ao Pai as minhas orações? O Espírito Santo.
Então, a minha espiritualidade, a minha convivência com Deus, o meu relacionamento com Deus, ele é trinitariano. Eu não posso me relacionar com Deus só achando que na minha relação com Deus é suficiente a minha pessoa e Deus. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para esse aspecto extremamente importante, que é a Trindade e o papel de Cristo dentro da Trindade. Veja o que diz João, capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz assim: porém, quando vier o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O que é que nós temos aqui? Jesus falando da missão do Espírito Santo e mostrando que a missão do Espírito Santo é apontar para Ele. Então, muito cuidado. Precisamos invocar o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo, mas esse Espírito Santo deve nos levar para Cristo, deve nos levar a ser mais semelhantes com Cristo, a Cristo Jesus. Terceiro pressuposto da teologia reformada, irmãos, já vimos dois deles, né? Vimos aqui essa questão da Trindade, né? A importância da Trindade que era dada na teologia reformada. Vimos também a questão do Deus autoexistente, do Deus que se dá, né? Ele não precisa de nada e se dar a conhecer, é um Deus totalmente suficiente. E a teologia reformada também pressupõe que a glória de Deus é o propósito final de todas as coisas. De todas as coisas. Aqui a coisa começa a ficar mais afunilada, né? Irmãos, toda a criação veio de Deus e é para Deus. Esses dias eu conversava com alguém e dizia o seguinte: imagine que você vai andando na rua e você para e pergunta: qual o propósito de eu estar andando na rua? Aí você diz: não, eu estou indo à farmácia. Estou indo à farmácia. Então o propósito de eu estar na rua é ir à farmácia. Mas aí você pergunta: e qual é o meu propósito de chegar à farmácia? Comprar um remédio. E por que eu tenho que comprar um remédio? Qual o propósito de eu comprar um remédio? O propósito de comprar um remédio é poder sanar a minha dor de cabeça. E por que eu vou sanar a minha dor de cabeça? Porque eu preciso trabalhar para dar comida à minha família. Mas por que eu preciso trabalhar para dar comida à minha família? E você vai buscando o propósito da sua existência. O que a teologia reformada nos mostra é que o propósito final, depois dessa cadeia e dessa busca de propósito, é Deus. É Deus. E quando nessa cadeia de propósito você para em uma delas, o que é que você comete? Idolatria. Vou dar aqui um exemplo disso. Sabe aquela pessoa que trabalha, faz do trabalho um fim em si mesmo? Trabalha pelo trabalho em si. Ela não vê nada além do trabalho. Ela trabalha em si mesma. Ela se torna um amante, um servo do seu trabalho. E aí ela começa a perceber que esse é um Deus estranho, porque esse Deus vai começar a massacrar ela cedo ou tarde. Vai exigir coisas dela que ela não vai poder dar. Por quê? Porque ela pôs o propósito do seu trabalho no trabalho em si, quando o trabalho é para a glória de Deus. É em Deus que o nosso coração descansa. Como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz assim, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, irmãos, é para a glória, deve ser para a glória de Deus. Pastor, até aquela roupa que eu lavo, até aquele prato sujo que quando chegar em casa eu vou lavar, arrumar ele, até ele é para a glória de Deus. Porque se você mudar o propósito da sua ação, você vai cair numa enrascada. Cedo ou tarde aquilo ali vai começar a perverter a sua vida. E aí a coisa não vai funcionar. Irmãos, o breve catecismo de Westminster, que é um documento que foi confeccionado no século 17, ele faz a seguinte pergunta, é a primeira pergunta, diz assim: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? E ele responde assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o propósito da existência?
Eu não vivo mais em trevas, perdido e tateando. Eu sei para onde eu vou, eu sei a razão da minha existência. Você também sabe, se você lê as Escrituras, e qual é a razão da existência, irmãos? Gozar Deus, viver para a glória de Deus, né? E isso eternamente. Por quê? Porque viveremos eternamente com o nosso Deus. Essa pergunta expressa muito bem isso, que é um pressuposto da teologia reformada, né? Que o propósito da existência é Deus. Agostinho ainda, irmãos, lá no século IV, tem uma foto dele aí, por favor, pode passar, né? Aí volta, aí Agostinho, né, de Hipona, ele viveu de 354 a 430, e ele disse o seguinte, num dos seus livros chamado Confissões, ele diz: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansa em ti. Aqui interpretando o que Agostinho está dizendo. Agostinho está dizendo o seguinte: se você busca descanso em alguma coisa dessa terra, teu coração não vai descansar nunca. Não vai descansar. Porque teu coração vai ser como terra seca, sempre desejando água, e quanto mais você bebe, quanto mais você busca nas coisas dessa vida, mais essas coisas vêm e não suprem a tua existência. Mas quando você descansa o teu coração em Deus, quando você transcende esse mundo e entende que você tem um Deus que está acima dos céus e da terra, e põe o teu coração nele pela fé, você então descansa em Deus. É por isso que o crente não se deixa abater pelas circunstâncias. É por isso que mesmo diante da cruz, Cristo estava com o coração tranquilo em Deus. Pai, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque o coração dele estava em Deus. E talvez você esteja com seu coração nas coisas da terra. Talvez seu coração atribulado, correndo para um lado e para o outro, não conseguindo dormir direito, inquieto, seja só falta de descanso em Deus. Davi diz: deito e logo pego no sono, porque tu estás comigo. Deito e logo pego no sono. Não é só deito não, porque às vezes a gente deita e não pega no sono, né? Fica rolando para um lado e para o outro. Fica tentando dizer: cérebro, vai dormir, cérebro. E nós não conseguimos dormir. Descanse o coração em Deus. Descanse. Sabe por quê? Porque Deus é o propósito da sua existência, da sua família, do seu corpo, do seu trabalho, da sua vida. Irmãos, por fim, a teologia reformada ainda ensina que tem como pressuposto, né, que Deus é soberano sobre toda a criação, irmãos. Sabe o que é Deus ser soberano, irmãos? Ele é quem governa todas as coisas, irmãos. Na mente de Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo existem na sua cabeça, e Ele está sustentando a tua vida a ponto de trazer você aqui. Não cai uma folha da árvore, um pássaro do céu não cai, se Cristo Jesus, o Senhor dos céus e da terra, não disser: caia. Era assim que os reformados acreditavam. Deus não poderia ser menos do que isso. Deus não poderia ser um senhorzinho de barba grande no céu, onde eu estou aqui nesse mundo dizendo: tu tens que fazer o que eu quero, porque eu não sou soberano sobre Deus. Deus é soberano sobre a minha vida. Deus é soberano sobre a sua criação, de maneira que Ele não está preocupado, irmãos, apenas com você, comigo e com você. Ele está preocupado com toda a criação, com tudo que Ele criou. E a vida aqui nesse mundo só existe e só permanece, e só é sustentada porque Ele controla todas as coisas. Era assim que os reformados viam e veem, né, o Deus a quem eles adoram. Deus é Senhor sobre todas as coisas. E aí veja comigo nas Escrituras que Ele criou todas as coisas a partir do nada. Aqui, né, aqueles universitários aqui, vocês sabem, um pensamento materialista, de que a matéria permanece eternamente, ela é eterna, né, e permanece eternamente. Então, a Bíblia diz não, a Bíblia diz que a criação é Deus chamando do nada, Deus trazendo à existência, irmãos, algo que não existia. E nesse momento Deus faz o quê? Deus quebra a lógica de causa e efeito. Porque na lógica de causa e efeito, algo só pode ser criado a partir de uma coisa que já existe. Mas aqui nas Escrituras, e pela fé que temos no que a Bíblia nos ensina, Deus chama
à existência aquilo que não existia. Veja o que diz Hebreus 11:3, olhe no telão aí, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ou seja, a matéria veio a existir do nada, do poder e da palavra poderosa de Deus que diz, passa a existir, e as coisas começam a existir. Irmãos, Jesus sustenta todas as coisas que criou. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim: o Filho, que é o Redentor, o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Traga para a sua vida. É Ele quem sustenta a sua saúde, é Ele quem sustenta a sua família, é Ele quem sustenta as rugas do teu corpo, é Ele quem sustenta o sangue que circula dentro das tuas veias. E se um dia Ele disser, parou, acabou. Ninguém pode controlar isso, irmãos. O homem não pode controlar o dia da sua existência. O médico pode, irmãos, dizer, provavelmente você tem uns 3 meses, mas Deus diz, quem é o Senhor da vida sou eu. Quem sustenta a vida sou eu. Irmãos, então você poderia perguntar diante de tudo isso, aquela pergunta que deixa a gente quieto. Então quer dizer que se Deus é soberano sobre todas as coisas, então Deus criou o mal? Detalhe, os reformadores tiveram que encarar essa pergunta, né? Deus criou o mal, se Ele é soberano sobre todas as coisas, então como fica essa questão do mal nessa existência? Irmãos, eu não vou adentrar nesse mistério, até porque é um mistério. Se é um mistério, não tem como a gente entrar, é algo misterioso, está lá do outro lado, está na mente de Deus, está escondido em Deus. Mas é interessante notar o que diz Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7, diz assim, observe aí no telão: eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu o cingirei mesmo que você não me reconheça, para que se saiba desde o nascer do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio. Nessa versão, nessa tradução na NAA diz conflito, porque é um tipo de mal. Mas nas traduções mais antigas diz mal. É Deus quem gera o conflito. E por quê? Porque o mal, irmãos, está debaixo do governo de Deus. Agora tem um detalhe: como é que Deus governa sem assumir a responsabilidade sobre esses conflitos, sobre esse mal? Isso aí você vai guardar, não vai fazer essa pergunta a mim, nem ao pastor Antônio Cláudio. Você vai chegar lá no céu e vai dizer: Senhor, me explica esse negócio direito, porque isso aí eu não consigo entender. E de fato é um grande mistério. É aí que a gente pisa no freio e diz: Senhor, eu confio que Tu és bom. Mas daí eu não sei dar explicação, né? Eu particularmente não sei lhe dar tanta explicação assim. Como disse, irmãos, o teólogo reformado holandês Abraham Kuyper, que viveu no século 19 e 20, tem uma foto dele aí, você está vendo aí, ó. Ele disse o seguinte: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. É assim que um reformado pensa. É assim que a teologia reformada nos mostra Cristo, irmãos, como o Senhor sobre todas as coisas. Não como um Deus limitado, pequeno, né? Que eu exijo, e se eu não exigir, vou botar ele de cabeça para baixo para ver se ele vai se irritar lá e vai querer fazer alguma coisa por mim. Esse não é o nosso Deus, esse não é o Deus reformado. E aí, para encerrar as minhas palavras, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações. Irmãos, enquanto a igreja se conservar fiel às Escrituras, eu tenho certeza que a teologia reformada será de grande auxílio. Será de grande auxílio para nós. Quando a gente precisa beber dos reformadores, voltar um pouco no tempo, né, e observar o que aqueles homens de Deus disseram. Quando a igreja não está interessada com relação ao que a Bíblia tem a dizer, ela também não tem que se interessar pelo que os reformados têm a dizer. E talvez seja essa a razão de ter muitos aí que abominam a teologia reformada, né? Que não querem atentar para as Escrituras. Irmãos, reafirmemos as doutrinas bíblicas que os reformadores deixaram para nós. Reafirmar é reacender, ligar de novo, fazer a luz brilhar novamente. E como nós podemos fazer isso? Primeiramente, tenha
tenha a Bíblia como autoridade máxima em relação à doutrina. Deixa essa história de eu acho, eu penso. Irmãos, a nossa mente, os nossos conceitos devem estar cativos à palavra de Deus. Dentre os solas da reforma nós temos o quê? O sola Escritura. Sabe o que quer dizer isso? Somente a Escritura. Em toda, como diz a confissão de fé congregacional, né, em relação a conflitos de ordem doutrinárias, a palavra de Deus é o tribunal final. É ela quem diz o que é certo e o que é errado. Não é o que eu digo, nem é o que você diz, é o que a Bíblia diz. Se nós queremos reacender aquilo que os reformadores já ensinavam, nós precisamos amar a palavra de Deus e dar a ela um patamar mais alto, irmãos, em nosso coração e em nossa mente. Segundo, creia no ato gracioso de Deus ao se revelar a nós por meio das Escrituras. Deus, ele se revela de outras maneiras. Se você vai lá para a Praia do Cabo Branco, começa lá a olhar aquele mazão, aquelas ondas quebrando, aquela brisa batendo no rosto, você vai agradecer a Deus, você vai dizer, que coisa maravilhosa. Não teve um homem e não há um homem capaz de criar um mar nessa dimensão. Não há um homem capaz de organizar a criação de uma maneira tão bela, tão sábia e que nos traz tanto gozo ao coração. Não há. E aí você vai chegar à conclusão de que é um Deus, um ser grandioso que criou o mar, que criou aquela areia, aquela brisa ali. Mas isso não é suficiente para te revelar algo mais profundo de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, o quanto Deus ama você, o que Ele fez por você e como Ele sustenta e anda com você no seu dia a dia, você só vai conhecer se você ler a Bíblia Sagrada. Se você começar a se alimentar das Escrituras e deixar que a verdade das Escrituras inunde o teu coração, para que você possa beber de Deus e ter a tua alma satisfeita em Deus. Portanto, irmãos, creia no ato gracioso de Deus, porque Deus não está escondido. Deus não ficou por trás das cortinas do universo. Deus se manifestou através da Bíblia Sagrada. Isso é graça, é dom de Deus. Agradeça a Ele por isso, em nome de Jesus. Então, se você quer tornar a teologia reformada, né, dá a ela a importância dentro da igreja, e nos nossos dias nós precisamos voltar a ter um espírito de gratidão pela revelação de Deus. E para encerrar, confie no Deus soberano que providenciou a tua salvação em Cristo Jesus. Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: pare de confiar no que você tem feito. Pare de deixar que essa mentalidade natural guie a sua vida e diga a você que Deus está de bem com você, está em paz com você porque você fez isso, aquilo, outro. Somente a graça de Deus. Somente a graça, somente Cristo. Cristo não precisa das muletas que você pode dar a Ele para que você seja salvo. Deus te salvou de forma soberana e suficiente em Cristo Jesus. Portanto, confie, não coloque um fardo sobre você. O teu fardo, irmão, Jesus já levou na cruz do Calvário. Então, meu irmão, goze a graça dele. Goze a graça que Cristo trouxe para a sua vida. Amém? São esses os pressupostos que os reformadores lá naquela época tinham, irmãos, e que continuam ecoando nos nossos dias, porque todos os domingos vocês escutam mensagens baseadas nesses pressupostos, e eu espero que em outro momento a gente possa tratar sobre os solas, né? Lá na congregação do Alto Mateus esse mês foi os solas, todo domingo foi um sola diferente, né, para entender um pouco mais, mas tem também os 5 pontos, a tulipe, né? Os 5 pontos chamados popularmente 5 pontos calvinistas, que nós podemos tratar em outro momento para a gente se alegrar e se deleitar na revelação de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus continue nos abençoando e que Deus seja louvado, que a Ele todo louvor e toda glória pela vida daqueles homens que aqui foram citados, né, que deram início então a essa reforma da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém?